Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Falando em filho de pastor, enquanto você abre aí, meu filho estava me lembrando aqui, né, do congresso anual que acontece na nossa juventude, chamado Congresso Porta-Voz. E aí a galerinha, né, os jovens já começaram a se mobilizar para levantar recursos para o acampamento deles, né? Então, ao sair do culto ali, você já vai se deparar ali com uma sobremesa para o seu almoço, né, uns pudim ali feito da melhor qualidade. Domingo que vem, no jantar, vai ter macarrão na chapa, tudo isso, se você puder e quiser abençoar, você vai estar abençoando a nossa juventude para o congresso que eles terão agora em abril. Queridos, agora pela manhã eu quero pensar com você sobre amigos do noivo. Sobre os amigos do noivo. João capítulo 3, versículo 29, um verso apenas, olha aí. Eu estarei lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ponto. Vou repetir. Se você puder ler, mesmo que a sua versão seja diferente aqui, vamos aqui fazer um exercício de Babilônia, né? Muitas vozes aí diferentes. Vamos aqui, vamos ler todos juntos. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ponto. Queridos, nós vivemos dias em que a igreja precisa urgentemente voltar ao seu chamado original, que é ser a noiva apaixonada por Jesus. E ao mesmo tempo, precisamos voltar a sermos amigos íntimos. João Batista, ele nos dá uma grande lição sobre o que significa ser amigo do noivo, mostrando que essa amizade, ela não é baseada apenas em serviço, mas em alegria, intimidade e expectativa para o encontro com o noivo. E nessa manhã eu quero refletir sobre 3 características essenciais do amigo do noivo e como nós podemos crescer em nossos relacionamentos com Jesus para desfrutar da sua presença de maneira profunda e de maneira transformadora. Primeira coisa que eu queria pensar com você nessa manhã é que os amigos do noivo são chamados para a intimidade. Esse texto vai falar, trata de João Batista, que reconhece que sua missão era de preparar o caminho para o noivo, mas ele não desfrutava de uma posição privilegiada de noivo, mas ele tinha uma posição bem excelente, que era a posição de amigo do noivo. E essa amizade, ela não era distante ou superficial, mas essa amizade de João Batista com Jesus, que inclusive eram primos, ela era baseada na intimidade e na proximidade. Tem gente que confunde trabalho para o reino com intimidade com o rei. Tem gente que trabalha muito na igreja, mas ela confunde esse serviço com intimidade com o Pai. A amizade com Jesus nos leva além do serviço. João 15:15, Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então isso significa que Deus deseja revelar os seus planos, Deus deseja revelar o seu coração àqueles que são próximos dele, aqueles que têm intimidade com ele.
Muitos cristãos vivem apenas no nível do serviço, mas Jesus quer nos levar no nível de amizade, no nível de intimidade. Por exemplo, Moisés, que é um grande exemplo de amizade com Deus. Quando você lê lá em Êxodo capítulo 33, a Bíblia vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Moisés, ele não apenas recebia ordens de Deus, mas conhecia a sua glória, conhecia a sua vontade e conhecia o seu caráter. Talvez aqui a pergunta para mim e para você é: como temos buscado a Deus? Apenas para pedir bênçãos ou para conhecê-lo? Porque o amigo do noivo, ele prioriza tempo na presença de Jesus, buscando intimidade na oração, buscando intimidade na palavra de Deus e vivendo uma vida de adoração. Vida de adoração. Não apenas um momento de adoração, como esse que nós tivemos aqui com cânticos. Mas muitas vezes o momento do cântico revela a nossa vida de adoração. Às vezes nossa vida na igreja revela o nosso nível de intimidade com Deus. Mas eu aprendo uma segunda verdade, olhando para esse texto, é que os amigos do noivo alegram-se em ouvir a sua voz. João capítulo 3, verso 29, João Batista disse: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Então esse versículo 29 aí do capítulo 3, nos mostra que uma característica essencial dos amigos de Jesus é o prazer em ouvir a sua voz. A voz do noivo traz alegria, a voz do noivo traz direção. A Bíblia diz em Salmo 16, verso 11, Davi aqui declarando: tu me farás ver caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ei, ouvir a voz de Jesus não apenas nos guia, mas nos enche de uma alegria verdadeira. Porque, irmãos, se a gente ficar ligado só ao que acontece na mídia televisiva ou das redes sociais, nosso coração se enche de ira. Ontem foi a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Só picareta. Ou seja, esperança nenhuma, se pensarmos politicamente. Se colocarmos a nossa vida ou perspectiva de um 2025 na política no Brasil, é só tristeza. Se colocarmos as perspectivas naquilo que nós vemos aí fora, pensamos em uma cidade tranquila como Manhuaçu, uma cidade próspera, mas que a cada momento a violência chega mais perto da nossa casa, e se olharmos para isso, é só tristeza. É só tristeza. Mas os amigos do noivo, eles aprendem não só a ouvir a voz de Deus, mas entendem também a olhar essas coisas e discernir a voz do noivo. Discernir no sentido de que, ei, o fim está próximo. Tudo caminha para a Bíblia ser cumprido. Não pense que as coisas vão melhorar, não, a tendência é piorar. A Bíblia diz em João 10, 27, as minhas ovelhas, isso é o Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os a conheço e elas me seguem. Muitos não desfrutam da presença de Deus porque estão cercados pelo ruído do mundo e não aprendem a discernir a voz do noivo. E é perigoso não ouvir a voz de Deus. No tempo de Samuel, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara. Você pode confirmar isso lá em 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor era rara. Isso demonstra um tempo de frieza espiritual e falta de intimidade com Deus.
E hoje não estamos diferentes. Ainda que pareça que a palavra de Deus não está rara, ou pelo contrário, você liga aí na rede social, TikTok, Instagram, Facebook ou qualquer outra coisa, toda hora tem algo falando de Deus. Tem igreja, tem pastor pregando, tem vídeo, tem tudo, mas nunca estivemos tão longe daquilo que realmente é a graça de Deus. Porque quando a igreja não ouve a voz do noivo, a igreja perde a direção e ela se conforma com o mundo. E se conforma com o mundo quer dizer que ela começa a ter a forma do mundo. Ela é mais parecida com o mundo do que com o noivo. E talvez aqui caiba uma outra pergunta para mim e para você: como é que nós temos buscado ouvir a voz do noivo? Porque precisamos desenvolver uma vida de oração constante, de leitura da palavra, de sensibilidade ao Espírito Santo, para discernir o que Jesus está falando. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem tirado a parte da manhã, ou outro horário que for mais flexível para você, mas todos os dias você tem procurado ter intimidade com Deus, de ouvir a sua voz através da leitura bíblica, tem tido momento de oração, tempo de oração? Mas eu aprendo aqui uma terceira e última verdade. Os amigos do noivo anseiam pela sua volta. Os amigos do noivo anseiam pela sua volta. Essa pandemia revelou um grande número de crente que tinha medo de morrer, que tem medo de morrer. Quantos crentes nós conhecemos na pandemia apavorados com a morte? Quando o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21 que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, se você vive uma vida aqui maravilhosa, se você vive uma vida aqui espetacular, no céu será infinitamente melhor. E se você vive uma vida ruim, você deveria estar torcendo para chegar no céu. Mas é uma paranoia que, eu estou falando de crente, tá? Não crente, nem precisa, eu sei que está nos vendo aí na rede social. Estou falando só para os crentes. Uns crentes que chegaram numa paranoia de gente que eu tive que tratar de casamento, que a mulher não deixava o marido entrar em casa de roupa, ele tinha que ficar pelado na rua. Nesse nível. Ele vinha da roça, tinha que trabalhar, e aí a mulher estava esperando ele com duas, parecia Billy the Kid, só que em vez de revólver tinha duas bombinhas de álcool. Aí ele tinha que tirar a roupa e ela pinçava ele todo de álcool, entrava ele ali untado, né? Cheio da unção no álcool, não era no óleo, era no álcool, pelado. Eu fico imaginando a cena, pelado e indo direto para o banheiro, porque a irmã estava num pavor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque aqueles que amam Jesus, eles desejam ardentemente a sua vinda. O clamor do amigo do noivo é: ora vem, Senhor Jesus. Está lá em Apocalipse 22:20. A noiva e o Espírito clamam pela vida do noivo. A Bíblia diz em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem, volta. Isso significa que aqueles que têm intimidade com Jesus não apenas desfrutam da sua presença agora, mas também anseiam vê-lo face a face. Um hino lindo, antigo, né? Acho que é Rosto de Cristo, se eu não estou enganado, né? É esse nome, mano. Um dia eu também o verei face a face. E assim eu creio. Pela minha fé, oh aleluia, verei a Jesus.
Esse deve ser o nosso anseio. Não estou dizendo aqui que a gente deve ficar, opa, será que é hoje que nós vamos morrer? Eita glória, é hoje, hein? Hoje minha senha vai cantar hoje. Não, não estou dizendo isso não, irmão. Também a gente não é doido também, né, de ficar, né? Epa, é hoje, hein? Não vou nem pagar a conta que eu estou devendo, que vai que eu morra hoje, eu já não preciso nem pagar essa conta. Opa, vou aproveitar e fazer uma conta que vai que eu morra hoje, eu não preciso nem pagar. Não estou dizendo isso não. Nós estamos falando do equilíbrio. O apóstolo Paulo escreveu, quando escreveu a segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tem presente para você, esperando você, meu irmão, chamado galardão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Nós batistas é ruim demais. Se eu falasse isso na assembleia, meu irmão, tem uma coroa, tem um galardão esperando você na volta de Cristo. É isso, irmão. É isso, é isso. Porque isso é júbilo, isso é prazer, e fica parecendo, nós batistas frios que nós somos, fica parecendo que a gente não tem esse prazer quando dizemos isso. Mas a verdadeira amizade com o noivo gera em nós esse anseio ardente pela volta de Jesus. E não só um anseio, mas também um desejo de preparar o caminho para a sua volta. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Agora nós, como igreja, nós somos chamados a preparar o caminho da volta de Jesus. Ei, Jesus está voltando e nós precisamos anunciar isso para o povo. Que a nossa esperança está em Jesus de Nazaré. Nossa esperança não está nas pessoas, nos humanos, no ser humano, porque o ser humano vai nos frustrar, vai nos decepcionar. Mateus capítulo 24, 12 diz: porque se multiplicaram a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos hoje vivem como se Jesus não fosse voltar, mas como amigos do noivo, nós precisamos viver essa expectativa e prontidão. E eu concluo dizendo que os amigos do noivo desfrutam da sua presença, porque eles são chamados para buscar pela intimidade, buscar conhecer Jesus e não apenas servi-lo, se alegram em ouvir a sua voz, ou seja, valorizam a palavra de Deus, desenvolvem um relacionamento de escuta e anseiam pela sua volta. Vivem com o coração ardendo, preparando para o grande dia com o encontro com Ele. E hoje Jesus nos chama para essa amizade profunda. E como é que nós estamos respondendo a essa amizade profunda que Ele nos convida? Estamos apenas servindo ou estamos desfrutando da comunhão com Ele? A nossa oração pode ser: Senhor, queremos mais do que um relacionamento superficial. Queremos ser teus amigos, desfrutar da tua presença e ansiar pelo teu retorno. Isso é sentimento do amigo do noivo. Amém, meu irmão? Que o Senhor continue falando ao seu coração durante essa semana através dessa palavra.